MC News, você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Boa tarde, gente. Chegou a segunda-feira e chegou o closing para a gente acompanhar o fechamento do mercado mais completo da TV. A gente está aqui de novo para acompanhar as movimentações, os últimos minutos do mercado, o que os investidores estão pensando, o que eles estão fazendo. Estão mais segurando, estão mais investindo, gastando mais, gastando menos. E o desempenho das bolsas de valores, das empresas, um giro pelo mundo. Tudo isso aqui no Closing, também com as entrevistas mais completas do mercado para você entender o panorama e tomar as suas decisões. Gabriel Monteiro de férias e a gente segue aqui firme. Daqui a pouco eu trago para vocês a Isabela Takaki também com as principais movimentações do mercado norte-americano. Agora são 4h03. Eu começo com um giro aqui exatamente da Bolsa de Valores brasileira para a gente ver o que está acontecendo nesta segunda-feira de muita volatilidade, viu? E principalmente uma segunda-feira um pouco atípica, porque geralmente a gente vê o mercado em alta quando a Petrobras está em alta. E hoje está acontecendo, né? Exatamente o contrário. A Bolsa em alta e a Petrobras em baixa. Um dia, então, bem atípico para a gente acompanhar aqui. Eu separei aqui o índice Bovespa por dia, para a gente ver como foram os últimos pregões. Então, a gente teve aí 4 dias de queda consecutiva. E hoje, até por volta do meio-dia, por volta das 11h30 da manhã, era o 5º dia em baixa. Porém, a Vale se recuperou. E aí começou a ganhar valor e o índice também subiu bastante. Agora, 113.188 pontos, um volume negociado de 12.670 bilhões. E a Petrobras, a gente vai trazer até mais detalhes ao longo do programa, a gente tem muito para falar sobre Petrobras, porque também é um dia muito tenso, muito nervoso para os papéis Petri 4 e Petri 3. Agora, para a gente ter uma ideia, Petri 4 está perdendo 6,21%. Mas vamos ver aqui um panorama geral. O que está puxando o índice positivo é as empresas relacionadas a aéreas e turismo. CVC, Gol, Azul aqui embaixo. Temos também o grupo Soma, MRV Construtora, Açaí Atacadista. Aqui embaixo, menorzinho, mas também numa alta expressiva, o grupo Cogna. Tem notícias sobre o Cogna daqui a pouco para a gente acompanhar. Sabesp também em alta, Exetec, Fleury, daqui a pouco mais detalhes. E no negativo, como a gente falou, apenas essa faixinha aqui, que é a Petrobras, Magalu, Prio e BRF, Suzano também. Agora isso aqui, esse panorama aqui, é se a gente levar em conta todas as empresas da Bolsa de Valores. Se a gente mudar aqui o quesito para, em vez de variação, volume, que é o que a gente vai considerar em termos de movimentação financeira, aí a gente entende o porquê da Bolsa tá tão próxima assim de cair, né? O tempo inteiro ali entre a estabilidade e a queda e sobe um pouquinho. Petrobras, que tem um volume muito significativo
na Bolsa, aqui ó, ocupando todo esse espaço, e a Vale lá em cima puxando a outra ponta, em termos de volume. Então a gente vai ainda entrar em muitos detalhes aqui, a gente vai trazer mais informações sobre o dia de hoje e quando tudo fechar a gente traz também a consolidação dos números. Hoje ainda tem entrevista com analista técnico e muitas informações e notícias que impactam os seus investimentos. Então agora eu aproveito para dar as boas-vindas para a nossa Isabela Takaki, que está aqui de volta ao Closing, vai acompanhar com a gente esse fechamento e vai trazer para a gente os principais índices do mundo. Oi, Isa, bem-vinda. Olá, muito boa tarde para vocês. Boa tarde, Maurílio. Obrigada aí pelas boas-vindas. Então, seguimos aí nas próximas 3 semanas com o fechamento de mercado. Vamos começar, então, com os índices lá na Europa, que encerraram o dia de forma mista, com investidores se equilibrando na contramão dos mercados asiáticos ali, que seguem em processo de venda e queda. A guerra no Oriente Médio segue no radar, bem como também os títulos norte-americanos, que vêm injetando mais aversão ao risco, apesar da queda aí ao longo do dia. Vamos lá então com FTSE no Reino Unido, que fechou com queda de 0,34%, DAX na Alemanha fechou com estabilidade e CAC na França com 0,50% de alta. Agora, os principais índices lá nos Estados Unidos, depois de caírem mais de 1% no início do pregão, pressionadas então pela disparada dos juros longos, de 10 anos, né, que foi um dos grandes destaques do dia, que superou ali os 5%, as bolsas então têm um momento de calmaria lá em Nova York e estão subindo, voltaram a subir ali no início da tarde. Os índices têm ajuda também desse alívio, além né, do alívio nos juros das Treasuries, que passaram a cair, segundo analistas. Essa mudança de direção foi reforçada pelo tweet ali de megas investidores como Bill Ackman ali, que depois de ter apostado contra os Treasuries longos, disse estar abandonando essa posição por causa do aumento dos riscos. Tem também a questão da divulgação de balanços ali de grandes empresas, principalmente na Bolsa de Nasdaq, das empresas de tecnologia, uma expectativa muito positiva para esses balanços que começam a partir de amanhã, terça-feira. Então vamos ver como estão os principais índices por lá. Dow Jones ainda continua em queda de 0,09%, perto da estabilidade. S&P 500, 0,33% de alta. E Nasdaq, como eu disse, otimista aí com o resultado dos balanços nos próximos dias, com 0,83% de alta. Vamos falar de petróleo, que já temos o fechamento também, que caíram, com os investidores vendo ali de bons olhos a abertura da fronteira sul de Gaza com o Egito para a entrada de ajuda humanitária, como se fosse um passo diplomático ali para se conseguir uma caminhada para o fim do conflito, que parece ainda não ter uma luz no fim do túnel. Porém, temos então queda aí do barril WTI, com queda de 2,94% aos $85,49 o barril, e o Brent, que é a referência para a nossa Petrobras, queda de 2,53% de queda aos $89,83 o barril. Maurílio. Legal, Isa. E as ações da Petrobras, então, registram essa sessão de forte queda nesta segunda. Os analistas afirmam que o que está pesando mais nas ações é justamente a proposta, que exclui vedações para a indicação de administradores, que está prevista na lei das estatais e que são consideradas inconstitucionais, segundo o STF. Essa mudança poderá abrir caminho para a entrada de políticos na empresa, e é uma mudança vista de forma negativa em termos de governança corporativa. Na nota, a Petrobras afirma que entre os objetivos da revisão está exatamente o de excluir vedações para a indicação de administradores previstas em lei, consideradas inconstitucionais por meio de tutela provisória incidental na ação direta em curso perante o STF. Para o Goldman Sachs, a proposta de criação de uma reserva de remuneração de capital aumenta incertezas em sua previsão para o pagamento de um potencial dividendo extraordinário e deixa espaço para a nomeação de indivíduos politicamente expostos para cargos de gestão. Então, na prática, o medo dos investidores é que hoje existe uma divisão dos lucros ali, os dividendos. Então, de 3 em 3 meses, há uma divisão desse valor. O que essa nova proposta estabelece é que
parte desse lucro vá para uma reserva e não vá mais para a mão dos acionistas. Então isso está pesando muito forte. Eu até separei o gráfico aqui da Petrobras, porque eu coloquei a divisão aqui mensal, só para a gente ter uma ideia do quanto a ação da Petrobras se valorizou nos últimos meses e como o que está acontecendo hoje é uma situação muito extrema, de muita exceção. Nesse momento caindo 6,24%, Petri 4, Petri 3 caindo 5,71%. Então a gente vê aqui, ó, em abril, o valor do papel em cerca de R$20. Maio já foi para 22, junho 24, julho 28, 30 em agosto, setembro 32 e agora hoje 35. Mas na semana passada a gente registrou aqui, vou até pegar por dia para a gente ver exatamente, máximas históricas. Números impressionantes de alta no valor da ação da Petrobras. Então aqui, ó, a gente vê aqui, ó, os valores mais altos chegaram aqui, ó, em 30, deixa eu voltar só para me ajustar aqui. Aí, agora foi tudo para lá, deixa eu puxar, aprendendo a mexer aqui no Profit, mas eu vou chegar lá para a gente conseguir entender exatamente o que esse número representa. Só para atualizar, então, a Petri 4, nesse momento, caindo 6,26, Petri 3, 5,71. Ó, voltei aqui. Então, na semana passada, se a gente for pegar a máxima por um dia, ela bateu ali na casa dos 38,40, máxima histórica, nunca tinha sido registrada antes. E hoje, ó, a gente já registra aqui, ó, em vermelhinho, essa queda bastante expressiva, sendo cotada agora, sendo vendida a ação da Petrobras, Petri 4, a R$ 35,49, Isa. Bom, e agora a gente vai falar de uma recomendação do Itaú BBA, que passou a recomendar, então, a compra de 4 fundos imobiliários de shopping centers. Nos últimos meses, esses fundos acumulam uma valorização média ali de 16% acima do retorno obtido pelo IFIX, que é o índice dos fundos mais negociados na Bolsa. O XP Malls finalizou em junho uma oferta de 375 milhões de reais. Inicialmente tinha como objetivo 200 milhões de reais. E um mês depois, o fundo realizou uma nova emissão e captou mais de 562 milhões de reais. O 20 Shopping Centers levantou ali 353 milhões este mês, em linha com o lote inicial. E o Red Brasil Shopping captou 607 milhões, bem acima do montante de 500 milhões previsto inicialmente. Além dessas 3 novas indicações ali, os especialistas ainda seguem com recomendação de compra para o HSI Malls, presente na carteira de recomendada ali mensal da instituição financeira. Então, vamos dar uma olhada, por mais que a gente está falando de recomendação ali de fundos imobiliários, e a gente falou de Itaú BBA, vamos ver então a cotação da empresa. Você tem aí para a gente dar uma olhadinha? Claro, claro. BBA, só pra gente Ô, Isa, a gente vai no YouTube 4 aqui ou tem um específico do... Sim, YouTube 4 acho que é mais YouTube negociado. 4, né? Vamos ver então. O YouTube 4 aqui nesse momento, como que está a cotação? Nesta segunda-feira, está abrindo aqui o gráfico, R$ 27,08. Nesse momento, uma negociação positiva de valorização de 0,41% das ações do Itaú, um dos bancões, né, como é chamado na Bolsa de Valores, e que é inclusive um dos puxa-índice que a gente chama, né, uma das grandes empresas que, quando estão positivas, ajudam a elevar o índice da Bolsa de Valores. Nessa situação também estão aqui, ó, Brasil, Banco do Brasil, Seguridade e Banco do Brasil, não é o Banco do Brasil Seguridade, é só o Banco do Brasil também em alta e o Bradesco também em alta nesta segunda-feira, Isa. E agora a gente fala então da gestora americana BlackRock, que aumentou sua participação na Cogna. Em 11 de outubro de 2023, a BlackRock detinha quase 168 milhões de ações ordinárias na Cogna. Isso representa cerca de 8,9% do total de ações ordinárias emitidas pela empresa. A BlackRock esclareceu que seu objetivo é estritamente de investimento, sem a intenção de alterar o controle acionário ou a estrutura administrativa da Cogna. Tem Cogna fácil aí para a gente dar uma olhada? Tem sim, vamos lá. Ó, realmente, valorizando muito a Cogna nesta segunda-feira,
4,18% de ganhos nesse momento no papel da Cogna, que é ligada exatamente à área educacional e que está experimentando aí uma valorização importante depois desse anúncio da BlackRock, a maior gestora do mundo. A gente pode até fazer um comparativo aqui, puxar um pouco o gráfico para ver que os últimos pregões não estavam bons para a Cogna. E aí já na sexta-feira uma melhora e hoje esse ganho é bastante significativo. Nesse momento a ação valendo R$ 2,49. Agora a gente fala de Estapar, que divulgou sua prévia operacional do terceiro trimestre, revelando uma receita líquida de 350,7 milhões de reais, um aumento de 18,9% em comparação com o mesmo período do ano anterior, e o crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento no número de vagas em setores como shopping centers, hospitais, edifícios comerciais e aeroportos. As receitas das plataformas digitais representaram 16,8% da receita total do terceiro trimestre de 2023. Estapar. Vamos lá, ó, já tá bem parecida a situação aqui da Estapar. Também com alguns pregões aqui no negativo, na sexta-feira já no positivo e hoje uma valorização de 2,28% nos papéis da Estapar, agora valendo R$ 4,03. Isa. Bom, agora a Compass Gás e Energia, subsidiária da Cosan, adquiriu o controle da Biometano Verde Paulínia, uma joint venture ali com a Horizon para a produção de gás natural renovável por purificação de biogás. A planta de purificação vai receber investimentos de aproximadamente 450 milhões, com a Compass investindo até 355 milhões de reais. A produção diária está estimada em 180 mil metros cúbicos ali, podendo chegar a 300 mil metros cúbicos, com operações previstas para iniciar em 2025. Compass Energia, então, que faz essa, que adquire aí, ela que é subsidiária da Cosan. Não sei se você tem fácil aí, Cosan. Temos aqui. Temos também a Cosan aqui, ganhando nesse momento 0,90%. Um bom desempenho também, agora valendo R$ 15,65. E eu aproveito, Isa, para trazer também o setor como um todo, o setor de óleo, gás e biocombustíveis, onde está justamente a Cosan, que está aqui embaixo no positivo, e que de uma certa forma esse setor também ficou muito em alta hoje, depois de uma declaração do vice-presidente Geraldo Alckmin, que cogita a possibilidade de aumentar a quantidade de etanol na gasolina, aumentar o percentual. Cerca de 30% é a ideia inicial do governo de que o etanol vá para a gasolina. E isso foi muito bem visto pelo mercado mais ligado ao agro, né? Principalmente ao sucro alcooleiro, que tem a cana-de-açúcar e que já estava bem por conta de uma expectativa de aumento na produção de açúcar, ao mesmo tempo que a Índia deve diminuir a produção de açúcar no ano que vem. Então já havia uma valorização de empresas como aqui Jalles Machado, como São Martinho, todas essas empresas mais ligadas ao agro que estão também experimentando um bom desempenho. O próprio grupo Raízen, que está aqui na estabilidade, por isso que ele está pequenininho aqui, mas que também é um grupo muito importante e ligado a essa área. Então a gente vê que não só a Cosan está ganhando valor, como também a São Martinho, e agora nesse momento a Jalles Machado está uma leve retração aqui de 0,12%, mas também mais cedo também estava operando no positivo. Isa. Então, antes de fechar o bloco, vamos com Melius Cash 3, aí uma última notícia, porque ela teve ali um importante sinal verde para concluir uma operação que já dura meses. O Banco Central aprovou a mudança de controle do Banklin, que foi vendido pela companhia para o Banco Votorantim neste ano, e a notícia, então, impulsiona as ações da empresa de cashback. E na Bolsa de Valores hoje, os papéis chegaram a subir mais de 10% mais cedo e operava ali em alta. Daqui a pouco a gente vai ver como é que está operando. Então, o Cash 3 Melius, que tem essa performance aí depois que o ofício ali permitiu que ela poderia transferir controle societário sobre a fintech para o banco. Com isso, então, a transação considerada acertada pelas duas empresas em março
por 210 milhões de reais. Vamos dar uma olhadinha rapidinho, então, em Cash 3. Vamos lá, olha aqui, nesse momento, valendo R$ 7,00 a ação e um ganho já de 8,86%. Realmente um ganho bastante substancial aqui de Cash 3, que é a Melius. Dá tempo de eu tentar colocar aqui uma previsão de 30 minutos para a gente ver como é que foi hoje no pregão, no dia inteiro. Olha só, então já abriu com uma queda e depois foi quase tudo no positivo. Uma pequena variação aqui mais no início da tarde e agora subindo aí mais 8,86%. Você está acompanhando o closing aqui na BMC News com o fechamento do mercado. Daqui a pouco a gente volta com o nosso primeiro entrevistado desta segunda-feira para falar justamente sobre todo esse panorama, esse mercado e para saber o que pode acontecer nessa semana de outubro, que promete ainda muitos acontecimentos, prévias de resultados e muito mais. Então, fique ligado, sai só para tomar uma aguinha e volta, que a gente vai estar aqui te esperando no close. Até já! PMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de R$500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta aqui no closing da BMC News, agora 4h24 pelo horário de Brasília. Eu já chamo o nosso primeiro convidado do dia, Fernando Siqueira, Head de Research da Guide Investimentos. Olá, muito boa tarde, obrigada pela sua participação. Boa tarde, pessoal, que eu agradeço o convite. Fernando, eu queria começar falando um dos destaques do dia, né? A questão dos juros lá nos Estados Unidos, ali, bem impressionado, juros altos ali, chegou a 5% e depois teve uma queda. Inclusive, a Bolsa, né, iniciou em queda e depois, né, as principais bolsas dos Estados Unidos subiram aí com um otimismo melhor, né? Teve uma queda nos juros também. O que aconteceu nesse tempo aí que teve essa mudança e essa queda nos juros por lá? Não, sinceramente eu não sei, não vi nada que explicasse. Eu acho que assim, o ponto que chama a atenção é que o juros nos Estados Unidos já está num patamar muito alto. Nossa visão aqui é difícil ficar nesse nível tão alto por muito tempo. Minha impressão é que pode ser que muita gente acabou vendo os juros subindo tanto, começa a entrar, outros que estavam vendidos, inclusive teve um gestor muito grande americano que falou isso, inclusive hoje no Twitter, né, que estava vendido em juros nos Estados Unidos ou vendido em títulos públicos americanos,
e com toda essa queda ele acabou zerando essa posição hoje. Então pode ser isso, um pouco do fator técnico, né? E obviamente o mercado está esperando, está discutindo isso, ou olhando isso, é o principal termômetro do mercado já faz um tempo, inclusive é o que você falou, né? Hoje os juros começou o dia subindo lá fora, todos os mercados abriram embaixo, e ao longo do dia essa alta nos juros dos 10 anos, 30 anos foi diminuindo, foi arrefecendo, e aí as bolsas, a Bolsa Brasileira, o S&P, a Nasdaq, começou a subir. A gente parece estar refém um pouco disso, e é uma situação estranha, só para concluir que eu estava discutindo isso, inclusive com algumas pessoas, que em 2006, 2007, eu acho que pouco a gente vai lembrar, mas a gente tinha uma discussão chamada de conundrum, que o Banco Central americano ele estava aumentando os juros, mas as taxas de longo prazo não subiam, porque tinha tanta gente comprando títulos que não tinha um impacto na alta nas taxas de mercado. Agora a gente está numa situação ao contrário, o Banco Central americano está falando que pode ser que não aumente mais os juros, e ainda assim as taxas aumentam sem parar. Então a gente está vendo, de certa forma, uma reversão daquilo que a gente viu em 2005, 2006, mais ou menos. Também na Bolsa de Nasdaq, as bolsas de tecnologias ali, seria por conta do balanço aí que vai ser anunciado nos próximos dias das principais empresas de tecnologia? Teria a ver também com essa questão dos juros, esse otimismo lá na Bolsa de Tecnologia? Não, eu acho que, assim, obviamente tem os resultados, essa é a principal semana, né, para a Nasdaq, a gente tem a divulgação da Meta, da Amazon, da Alphabet, né, que é a empresa do Google, da Microsoft, então é a semana crucial aí para esse grupo, mas não acho que é esse o fator principal, não. Acho que o principal fator para essa alta da Nasdaq hoje é os juros caindo. Essas empresas de tecnologia normalmente são mais sensíveis a juros do que o resto do mercado, porque elas são consideradas empresas de crescimento, né? São empresas que hoje dão um certo nível de lucro, mas você imagina que o lucro daqui a 5, 10 anos vai ser muito maior. Então, boa parte do valor dessas empresas está no resultado que ela vai gerar no futuro. Consequentemente, se a taxa de juros é muito baixa, essa empresa vale muito hoje também, porque um dólar de lucro no futuro, um dólar de lucro hoje é a mesma coisa se você trazer valor presente. Quando o juros está subindo e está muito alto, é o contrário, né? Aí um dólar no futuro vale muito menos do que um dólar hoje. Então, essas empresas de tecnologia, em particular a Nasdaq, é mais sensível a essas oscilações da taxa de juros do que o S&P. Então, o resumo é esse, que a gente está vendo hoje, é um movimento que foi trigado por essa acomodação dos juros lá fora. Fernando, eu tenho uma dúvida. Boa tarde. A gente viu, boa tarde, Maurílio aqui, a gente viu a semana passada os resultados históricos da Petrobras, do valor da ação, máximas atrás de máximas. Hoje a gente vê a divulgação de um resultado histórico também em relação à eficiência energética. As refinarias registraram um resultado muito positivo em relação a isso, com eficiência energética, consumo de energia e principalmente reduzindo, né, o consumo de gás natural e tudo mais. E, ao mesmo tempo, eu olho aqui para trás do meu telão e vejo a Petrobras com uma queda de 6,71% na ação, Petri 4, Petri 3 com 6,20%. Também parece algo histórico, se não histórico ao longo do tempo, pelo menos nos últimos meses. Assim, fazia tempo que a gente não via uma queda tão significativa assim. Você pode passar um panorama da sua visão a respeito de Petrobras e do que pode vir pela frente? Eu acho que, boa pergunta, essa questão da Petrobras, acho que foi um dia para entrar na história, assim, tudo deu errado, né? O petróleo está caindo 3%, que não é uma coisa normal. Só por isso a ação da Petrobras deveria estar caindo também, sei lá, que seja 3%, né? Deveria estar caindo, assumindo que o petróleo vai continuar baixo por um bom tempo, nesses níveis mais baixos por algum tempo. E aí, junto com isso, a Petrobras divulgou um fato relevante hoje de manhã, muito esquisito, né? Falando que queria rever essas questões, essas nomeações aí que estavam sendo barradas pela lei das estatais, então isso não foi bem recebido, a ação já tinha aberto, quando o petróleo estava mais perto da estabilidade, ela já estava caindo bem, era um destaque de queda na bolsa, ela caiu uns 3%, em primeiro lugar. Em segundo lugar, esse mesmo fato relevante fala também de criar o fundo de reserva, que já tinha sido uma discussão antiga, né, que era para investimentos ou qualquer outra coisa, ou seja, a empresa, ao invés de descontinuar distribuindo dividendos altos, que foi o que ela fez nos últimos 4, 5 anos, ela passaria a reter um pouco mais esses dividendos,
o que também não foi bem recebido. Então, você teve aí um dia muito atípico para a Petrobras, 2 notícias vistas como negativas ou bem negativas, impactando o papel. De um lado, o petróleo caiu 3%, de outro, esse fato relevante, falando que a empresa vai, obviamente, está sinalizando que vai colocar para dentro da empresa pessoas que seriam, teoricamente, barradas pela lei das estatais e também reduzindo dividendos para formar esse fundo de reserva, sabe-se lá para quê, vamos dizer assim, né? Exatamente. Ô, Fernando, eu estava até, essa questão do fundo de reserva, que está relacionada aí com os dividendos, eu até quero a sua ajuda, porque a gente estava tentando traduzir isso para as pessoas, assim, na prática, o que isso significaria, porque existe a distribuição dos dividendos, né? Que pega aquele lucro, compartilha ali com todos os acionistas e tudo bem, cada um recebe uma partezinha. Ok, mas aí quando a Petrobras vem e fala que vai criar um fundo com isso, aí você entende que vai pegar um pouquinho daquele montante e vai para esse fundo, vai diminuir um pouco aqui. Mas ao mesmo tempo, no fim da nota, a Petrobras vem e fala, não, ó, acionista, não vai mudar nada em relação aos dividendos. Mas vai mudar ou não vai, Fernando? Não, vai mudar, assim, se não fosse para... Até porque, assim, já foi falado, o presidente da empresa, o próprio Lula, enfim, todo mundo já falou que queria, que não achava justo ficar distribuindo dividendos, distribuir o lucro para os acionistas ou para os investidores, queria que aquilo fosse reinvestido. Então, assim, a minha visão, olhando tudo, colocando em contexto, assim, da cabeça, né? Eu não gosto de falar ideologia, que eu acho que é uma palavra que é mal usada, mas, enfim, a percepção, a ideia de mundo que o novo partido do Lula, o partido dele, as pessoas que ele colocou na Petrobras, ele tem uma visão um pouco mais intervencionista, de mais, vamos dizer assim, Estado mais presente na economia, e ele acha que é interessante a Petrobras voltar a investir mais e não só pegar esse lucro e distribuir. Tá certo? Eu acho que basicamente essa. Por que os investidores ficam um pouco receosos? Porque eu acho que muita gente queria, de fato, os dividendos, achava melhor receber os dividendos, em primeiro lugar. Segundo, porque no passado esses planos de investimentos muito grandes da Petrobras acabaram fazendo a empresa se desviar um pouco, ir para projetos pouco rentáveis, enfim, não foi bem usado, então também dá uma sensação, cria uma percepção de risco um pouco pior. Sem contar que as poucas sinalizações que a gente teve do que fazer com esse dinheiro, onde exatamente investir, não foi muito boa também. Eu posso comprar de volta a BR Distribuidora, que é algo desnecessário. Também se falou em comprar mais participação na Braskem, também, que é algo que eu não vejo que faz muito sentido. Então, assim, o tempo inteiro, as pessoas preferem, olhando a Petrobras hoje, o que dá de fato resultado é explorar petróleo, tirar o petróleo lá do fundo do mar e vender no mercado internacional. Basicamente, isso dá bastante resultado. As outras atividades, muito menos. Quando ela começa a falar que vai investir em outras coisas que não é isso, sempre dá uma impressão ruim, que a rentabilidade da empresa vai piorar. Basicamente, eu acho que essa é a leitura que o mercado está fazendo desse fato relevante. E, de fato, assim, vai mudar? Para falar, não vai mudar? Não, vai mudar. Tá? Você só vai criar esse fundo de reserva. Pensa da seguinte forma, se no passado você tinha R$100 de lucro, você distribuía R$100 em dividendos ou R$95 em dividendos, no futuro pode ser que de cada R$100 de lucro ele vai distribuir 90, 80, 70, não sei, mas ele quer distribuir menos. É isso que vai mudar. É isso que ele está falando. Pois é, e a repercussão é imediata. Eu estou até puxando aqui algumas últimas notícias. A avaliação do CIT, mudança em política de indicação de administradores é negativa. Ativa diz, Petrobras reforça riscos de governança em torno das ações. Goldman Sachs, criação de reserva de capital pela Petrobras, ameaça dividendo extraordinário. E ao mesmo tempo, né, Fernando, essa é uma mudança que pode passar batida de uma certa forma para a população em geral, para as pessoas em geral. Quem está preocupado aqui mesmo hoje é o investidor de Petrobras. Sim. Assim, você pode adicionar aí que a Guide também falou a mesma coisa, falou da Goldman, do Citi. A gente concorda com o que eu falava para você, é isso que a gente escreveu nos relatórios. Não tem como não mudar nada, né? Se fosse para não mudar nada, não precisava estar explicando isso daí. Mas, no fundo, óbvio, o investidor vê isso com um pouco de receio, por tudo isso que eu falei. Primeiro que prefere os dividendos, uma parte grande prefere os dividendos, eu falo com investidores o tempo inteiro, as pessoas já expressaram isso para mim várias vezes, que preferem receber os dividendos, gostam de receber os dividendos. Como eu falei, o histórico desses investimentos da Petrobras fora da parte de petróleo não foi bom, até hoje não está
nada claro o que ela vai fazer com essa reserva. E além disso, essa nomeação dessas pessoas, assim, eu acho que a gente teve muito problema. Parece que o mundo, as pessoas brincam, né? Falam, o mundo não dá voltas, ele capota. É uma coisa engraçada, porque há mais ou menos 10 anos atrás a gente teve muito problema, inclusive a Petrobras estava no olho do furacão ali, muito problema de mau uso de recurso público, muita gente acabou até sendo presa, e aí isso motivou a fazer algumas mudanças na lei, inclusive essa lei das estatais. E agora, 10 anos depois, as pessoas falam, essa lei das estatais não quer dizer nada, isso não é constitucional, vamos seguir a vida de outro jeito, vamos voltar a fazer o que era feito antes, como se aquilo tivesse sido bom, o que não é verdade, né? As pessoas não têm memória curta, as pessoas, eu estava no mercado já há 10 anos atrás, estou hoje, e sei todos os problemas que aquilo gerou. Então, pessoas igual eu estão na Goldman, estão no Citi, e vão alertar os investidores que isso tem um risco grande de dar errado. Fernando, acabou de sair uma notícia aqui que 4 membros do Conselho de Administração da Petrobras votaram contra essas mudanças. Isso significa uma crise interna ali nesse conselho, na administração da Petrobras. Como é que você enxerga aí essa votação? 4 membros aí votaram contra essas mudanças. De novo, assim, é ruim, né? Você vai tentar falar, assim, ou não muda nada, ou é ruim. Não tem como ser bom algo desse, né? Como eu acabei de falar, essa lei só foi criada por conta de problemas que a gente teve no passado, foi tentado fazer um avanço e melhorar as leis para não ter o mesmo problema. Aí agora a Petrobras está falando que quer brigar e contra essa lei, até respaldada aí avaliando do STF que isso é inconstitucional. Eu acho que é uma briga à toa, até por N motivos. Primeiro, como eu falei, na Petrobras vai ter que os conselheiros não vão aceitar isso, vão querer de alguma forma barrar. Tudo bem que depois pode ser que daqui a 1 ano ou 2 a Petrobras, o governo que é maior acionista, indica outras pessoas e acaba passando. Mas ainda assim pode ter um problema no Congresso, porque o Congresso aprovou essa lei, aí você fala, eu vou passar por cima de você e vou fazer alguma coisa diferente, que eu acho que é uma briga desnecessária também. Então, assim, não vejo como isso vai ser bom. É um outro problema, é uma outra linha também de problema para a Petrobras, essa briga no Conselho. Só uma última pergunta, a Petrobras volta aí da casa dos R$30, como estava aí nos últimos meses? Há uns meses atrás, né? É difícil, eu acho que assim, minha visão é que muita gente está realizando lucro, essa é um pouco a minha cabeça, assim, dado tudo que dado todo esse contexto negativo, essas mudanças internas que eles estão tentando fazer, que não são boas, mais o fato do petróleo já ter subido bem, está um patamar razoavelmente alto por conta desse conflito em Israel, que pode ser que não tenha impacto nenhum na oferta de petróleo, eu acho que o risco-retorno de continuar investindo em Petrobras nesse momento é ruim. Tá, a minha cabeça aqui é que eu acho que tem opções em termos de risco-retorno melhores do que Petrobras. Nesse momento. Perfeito. Já vai cair para 30 de novo, eu não sei, mas eu preferia outros papéis nesse momento. Perfeito, Fernando. Tenho mais uma pergunta para você, mas antes deixa eu só fazer um registro aqui, porque a Bolsa, o Ibovespa, virou para o negativo. E agora perdeu 113 mil pontos, então está 112.736, uma queda de 0,37% aqui na minha tela. Os resultados dos últimos dias, então se isso se confirmar, agora 4 horas e 38 minutos, se isso se confirmar, vai ser o 5º dia seguido de baixas no Ibovespa. Atualizando o Petrobras, queda de 6,74 na Petri 4, queda de 6,20 na Petri 3. O que pode estar ajudando essa redução do índice Ibovespa é justamente a Vale, que estava no positivo e agora está perdendo 0,35. Fernando, para a gente finalizar, então eu queria uma última pergunta para saber a respeito do que esperar do mercado para essa semana, se você tem alguma aposta, alguma ideia, alguma sugestão, alguma coisa que você está visualizando aí no radar e que você acha importante registrar. Fica à vontade. Assim, a nossa visão aqui, assim, basicamente, é que a gente está refém dessa situação dos juros lá fora, que é difícil explicar o que está acontecendo, se é o fato da dívida estar muito grande e isso está pressionando o mercado, ou se provavelmente essa é uma das explicações. A segunda que acho que tudo tem um pouco a ver. A segunda é o fato de alguns países que normalmente compravam essa dívida americana, que financiavam o governo americano de alguma forma, que era a China, a Rússia, em menor grau o próprio Brasil,
eles estão comprando menos, particularmente a Rússia não compra mais nada e a China está até reduzindo, está vendendo. Então, assim, enquanto isso estiver acontecendo, essas taxas de juros nos Estados Unidos subindo, é melhor esperar e enfim, ter posições mais defensivas, né? Empresas mais sólidas, empresas de valor, vamos dizer assim, empresas de mais qualidade. E até lá, depois que isso se acalmar, aí eu acho que vai gerar uma boa oportunidade para quem olha mais médio e longo prazo, um ano e meio. Eu acho que é uma boa oportunidade para entrar já agora, mas eu, sinceramente, recomendo para todo mundo que gosta de acompanhar, que está assistindo, está sempre bem informado, acompanhando a BMC e outros veículos, vendo os relatórios da Guide, enfim, se informando, acho que vai ter um momento melhor para você entrar nesses papéis mais arriscados, igual empresa de varejo, de construção, no momento onde a percepção de risco vai ser bem mais baixa. Ainda que você perca os primeiros 5%, 10% da alta, eu acho que os níveis do preço das ações no Brasil hoje é tão baixo, que se você esperar um pouquinho e entrar um pouco depois, não vai ser problema nenhum. Tá? Eu acho que nesse momento é melhor ser conservador e investir em empresas de mais qualidade, igual, por exemplo, a gente gosta de Banco do Brasil, que é uma ação barata e que dá um resultado extraordinário. A gente gosta também, nesse momento, de São Martinho, que é parecido, tem essa alta, ajuda com o petróleo subindo, mas também se beneficia de um açúcar que está subindo. E o cenário econômico internacional, local, não tem nada a ver com essa história. Então, são nomes assim que a gente gosta, até o próprio outros nomes aqui que a gente tem recomendado bastante, Eco Rodovias, também um pouco mais defensiva. Enfim, tem bons nomes com pouco risco. E nesse momento, eu acho que a melhor recomendação para se fazer, e investindo mais, uma administração de risco um pouco mais cautelosa, focando em nomes de mais qualidade. Até telecom, um setor que eu não falei aqui, mas eu gosto bastante de empresas de telecom, igual TIM ou Vivo, também tem uma tendência muito forte de melhora de resultados, e são ações baratas que sofrem pouco com essa alta dos juros. Então, assim, você tem que navegar um pouco esse curto prazo nebuloso para sobreviver bem e estar cabeça fria para na hora que as coisas melhorarem, que eu acho que vai acontecer nos próximos 3 a 6 anos, você conseguir aproveitar melhor essa alta do mercado. Fernando, eu tinha que encerrar, mas você deu uma deixa aí, eu não posso perder, porque você falou de Jales Machado e a gente falou também um pouquinho aqui antes, e tá uma situação interessante ali, pelo menos a gente analisando como negócio, porque a gente tem uma perspectiva maravilhosa para o açúcar aí no Brasil e tem também uma perspectiva que começa a ganhar força da valorização do etanol, com a possibilidade inclusive do governo aumentar a quantidade de etanol na mistura da gasolina. Então é um papel infalível esse aí da Jales Machado? Não diria infalível, mas assim, eu acho que Jales, eu tinha falado também de São Martinho, eu acho que está num momento muito bom. O preço do açúcar vai ficar alto por algum tempo, porque essa questão agrícola, quando um país grande igual a Índia falar, não vou produzir porque eu vou começar a migrar tudo para o etanol, você vai ficar pelo menos um ano com uma produção baixa de açúcar, com estoque mais baixo e preço consequentemente mais alto. A mesma coisa vale para o petróleo, está num momento também favorável. O preço do petróleo subiu, o real está razoavelmente depreciado, consequentemente a gasolina fica num patamar alto, talvez até suba ainda em algum momento nos próximos meses. Então, assim, os dois principais produtos da Jales, da São Martin, têm perspectivas boas, a expectativa de manter um preço dos produtos no mercado internacional, consequentemente o preço fica alto aqui no Brasil também. Então, assim, eu não diria que é infalível, mas eu acho que ela está um pouco, como dizer assim, isolada desses problemas que a gente está discutindo, de questão fiscal aqui no Brasil, dívida dos Estados Unidos, juros dos Estados Unidos. Então, é um nome que eu gosto bastante mesmo, assim, inclusive está nos nossos portfólios, e como eu falei, é um nome que eu não tinha muita dúvida de manter por conta disso tudo. Aquele meme, né? Só para a gente descontrair um pouco, né? O papel perfeito, ele não existe, será? Vamos acompanhar. Existe, mas perfeito não mas ele está isolado, tem um alfa, vamos dizer assim, ele está isolado de muita coisa que está acontecendo de ruim aqui no mercado esses últimos dias. É isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Fernando Siqueira, Head de Research da Guide Investimentos, que colaborou com a gente nessa segunda-feira aqui, trazendo essas informações valiosas e essa análise aí para ajudar quem está pensando em investir. Um abraço, viu? Um abraço, pessoal. Boa tarde. Valeu. Obrigado. Então, antes da gente continuar aqui com as nossas notícias, eu aproveito só para fazer mais um giro aqui do nosso Ibovespa, que não se cansa de nos trazer
surpresas. 4h45 da tarde, faltando 15 minutos para o fechamento, e ele resolve cair aí e perder os 113 mil pontos. Eu separei agora por um intervalo de 30 minutos para a gente ver o que aconteceu exatamente no dia de hoje. Então o Ibovespa abriu assim, foi ganhando valor, depois barrinhas vermelhas, depois barrinhas verdes, e agora 112.833 e ganhando, e nesse momento, então essa que é a nossa realidade aqui no Ibovespa. Eu estou achando só estranho aqui, deixa eu mudar aqui de novo, porque eu não estou vendo o volume. Ah, agora sim apareceu para mim o volume negociado, que também é importante, 14 bilhões e 500 milhões de reais. Para a gente ver novamente os papéis, nesse momento que está no positivo é a Localiza, Rente 3, com ganhos de 1,92%. Itaú também está bem, Rumo, BPAC e Happy Vida, todos no positivo. Petri 4 caindo nesse momento 6,55 e a Vale caindo 0,22. Isa. Bom, agora a gente fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele avaliou agora à tarde, durante um evento promovido pelo Estadão, que o cenário de juros nos Estados Unidos pode ser mais estrutural. Vamos ver, então, algumas palavras de Campos Neto agora há pouco. Começar um pouco falando do cenário externo. O cenário externo, acho que tem duas coisas importantes hoje. Duas mensagens importantes. A primeira tem a ver com esses juros altos, né, os juros mais altos nos Estados Unidos, na Europa também. Na verdade, a gente vê que os juros altos americanos levantou quase todas as curvas de juros juntos, né? Em alguns casos de mundo emergente, o aumento foi até mais do que proporcional. No mundo avançado, a gente tem diferenciações. Eu não estou olhando muito o Japão e a Ásia, porque eles têm uma dinâmica um pouco diferente. Mas então a gente tem esse tema dos juros altos nos Estados Unidos, e a gente tem um tema do que está por trás dos juros altos nos Estados Unidos. A gente tem múltiplas interpretações desde o começo do processo. Eu acho que está ficando mais claro que é uma interpretação, vamos dizer assim, menos benigna, assim, menos conjuntural e diria um pouquinho mais estrutural. E em sendo mais estrutural, existe uma pergunta de como que vai ser o desenrolar daqui para frente e por quanto tempo os juros ficariam mais altos. E o segundo tema é China, que eu acho que o que está na pauta é a desaceleração chinesa. Os números chineses até recentes vieram um pouquinho melhores, mas a China tem comunicado mais abertamente, coisa que não fazia até então, sobre uma mudança de modelo de crescimento, que é uma mudança que era baseada em infraestrutura e investimento em construção civil, para um modelo que é muito mais hoje baseado, nas palavras deles, em inovação e consumo, né? Inovação e consumo local. Bom, agora vamos então com alguns índices internacionais, né, principalmente os Estados Unidos, que por conta da alta dos juros ali, né, teve uma mudança de comportamento, os principais índices por lá. A bolsa lá de Nova York, Dow Jones, está com queda neste momento de 0,47%, com uma mínima aí de 32.892 e máxima de 33.234. SP 500 permanece estável, assim como o início do programa, e apenas Nasdaq, então, opera no positivo aí, na expectativa de sua temporada de balanço, que deve começar nos próximos dias, então operando com 0,46% de alta. Lembrando que Dow Jones aí no início estava no cenário positivo por conta do arrefecimento dos juros norte-americanos, que deram ali uma queda depois da pressão forte aí do início da manhã desta segunda-feira, porém não foi suficiente e voltou ao patamar negativo, assim como, né, o Fernando, que acabou de nos trazer uma perspectiva aí do que poderia ser, então, essa mudança no comportamento dos juros por lá, né? Pode ser que seja por conta da dívida grande ali, pressionando o mercado, ou também empresas que compravam nos Estados Unidos, como Rússia e China, até o Brasil, né? Comprando menos por lá, então teve aí essa forte alta e depois aí uma queda ao longo do dia, porém aí volta para queda os principais índices por lá, menos a Bolsa de Tecnologia Nasdaq, que opera no patamar positivo. Vamos ver então novamente como fecharam os preços internacionais de petróleo
nesta segunda-feira fecharam em queda, com os investidores vendo ali com bons olhos a abertura da fronteira sul de Gaza com o Egito para a entrada de ajuda humanitária, como se fosse um passo ali diplomático para que consiga caminhar para o fim do conflito. Barril WTI queda de 2,94%, fechou com $85,49. E o barril Brent, que é a referência para o nosso mercado aqui no Brasil, com queda de 2,53% aos $89,83, Maurílio. Legal, Isa. 4 da tarde, mais 50 minutinhos, então temos mais 10 minutos ainda do mercado em aberto e a gente vai acompanhando como está o Ibovespa e como estão os índices e os papéis aqui. Eu vou trazer agora, no momento, a cotação do dólar aqui no Brasil, que nesse momento está registrando uma queda de 0,54%, cotado a 5,2. Já caiu mais, durante o dia chegou a custar menos de R$5, agora está valendo 5,22. Vou trazer também a mudança que a gente falou um pouquinho antes, sobre os números da Vale, né, que estava no positivo e que voltou a cair. Isso tem a ver principalmente com a queda do preço do minério de ferro, então está mais ou menos alinhado. Lembrando que a Vale vai divulgar os resultados do terceiro trimestre na semana que vem e tem uma expectativa dos analistas aí de bons números. O movimento da Vale está um pouco diferente de outras empresas, segundo os economistas, segundo os analistas, o que deve gerar aí mais uma valorização dos papéis na semana que vem. Nós vamos acompanhar, mas nesse momento a Vale está operando em baixa aqui de 0,26%, com volume negociado de 981 milhões de reais. Nesse momento, a negociação valendo R$ 62,52 a ação da Vale nesse momento. 4,52, a gente está acompanhando o fechamento do mercado aqui no Closing e a gente ainda vai trazer mais entrevistas e mais notícias. Isa, é com você. Bom, vamos ver então, Petrobras, a gente estava falando bastante sobre o papel com o nosso último entrevistado, porque a gente viu ali nos últimos meses, né, principalmente ali por volta de maio, o papel chegando ali em torno dos R$30, e o que era algo muito diferente dos últimos anos ali, o papel ultrapassando os R$40. E a Petrobras, a gente tem um dado aqui que a Petrobras já perdeu mais de 30 bilhões de reais em valor de mercado nesta segunda-feira, após a companhia anunciar que vai mudar, então, as propostas de mudanças em seu estatuto social aos acionistas. Considerando-se, então, o valor de fechamento da última sexta-feira, a perda de valor da empresa chega, então, a 31,8 bilhões de reais, segundo informações, e na semana passada a estatal chegou ao maior valor de mercado de sua história, de 525 bilhões de reais, impulsionada pela alta das cotações de petróleo e os reajustes nos combustíveis ali por conta da guerra. A gente vai seguir acompanhando mais informações. No próximo bloco a gente tem mais entrevistas para saber mais sobre o mercado nesta segunda-feira, essa semana que se inicia. Não saia daí, a gente volta já. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura.
EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Mercado de capitais. O motor dos negócios no mundo. Há 20 anos, a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia, se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Viu só como foi rápido? A gente voltou e o mercado ainda não fechou. Faltam uns 3 minutinhos para a gente acompanhar daqui a pouco um balanço final do Ibovespa e também das bolsas americanas, que fecham todas ao mesmo tempo às 17 horas. E aí você vai ter um panorama mais completo desta segunda-feira volátil, se a gente pode dizer isso. Volátil na Bolsa Brasileira e também nas bolsas norte-americanas. Agora chegou a hora de mais análise e mais entrevista. Vai aparecer aí na janelinha o nosso Leonardo Abud, analista da Tese Resfard. Oi, Leonardo, obrigado por estar aqui com a gente. Opa, boa tarde, pessoal. Eu que agradeço aí o convite. Legal. Você que acompanha o setor de construção, a gente tem uma informação sobre as vendas da Gafisa, que atingiram 176 milhões no terceiro trimestre. É uma queda de 4% em comparação com o mesmo período de 2022. Nos 9 primeiros meses deste ano, as vendas somaram 715 milhões, crescimento de 2% ao ano. A Gafisa divulga o balanço financeiro dela no próximo dia 9 de novembro. Eu queria saber de você, qual é a análise sobre a queda de 4% nas vendas e em comparação com o mesmo período desse ano. Aí, como que vocês estão analisando esses números e esses dados e em relação a essa empresa? Bom, vamos lá, né? O setor de construção, como um todo, ele divulgou suas prévias operacionais, então diversas empresas divulgaram, Cirela, Ezetec, Moura do B, enfim. A Gafisa foi a que divulgou, acho que mais tarde, saiu agora. No geral, as prévias não foram ruins. Eu achei que até foram melhores do que eu e o mercado esperávamos, né? A gente tem que entender um pouquinho o contexto atual, e o contexto atual ainda é um juro elevado. Então, um juro alto acaba prejudicando muito as vendas do setor de construção civil. Então, na média, assim, não foram ainda velocidades de vendas absurdas, mas também não foram nenhum desastre. Eu acho que o ano como um todo tem sido nessa dinâmica, tá? A Gafisa eu acho que é um caso muito específico, porque além de, obviamente, o mercado olhar para a questão operacional da empresa, ela tem uma questão societária que traz ali vamos dizer assim, uma nuvem adicional. Então, a empresa ela tem hoje uma disputa grande entre o acionista de referência, né, que é o Nelson Tanuri, e uma gestora, que é a Ash Capital. Então, assim, tem uma disputa judicial muito forte ali dentro. Apesar disso, eu não achei a prévia operacional da Gafisa ruim, pelo contrário, achei a prévia operacional interessante. A gente viu ali, para mim, acho que os números não foram ruins, acho que dado como é que a empresa está posicionada hoje, volume de estoque, etc., eu não achei uma prévia operacional ruim. Quando a gente olha, inclusive, o múltiplo de preço sobre valor patrimonial da empresa, ela é uma das ações mais descontadas da Bolsa nesse múltiplo. Então, é uma empresa que está se reestruturando, que está buscando colocar assim, as operações dela de pé.
Tem alguns ativos que de fato são bons, alguns ativos de qualidade, tá? Então, alguns ativos, algumas unidades em algumas localizações de alto padrão, acho que no Rio de Janeiro, inclusive, eles têm lá algumas coisas assim de altíssimo nível, mas, como eu falei, é uma empresa que está no meio de uma disputa judicial, societária, enfim, isso aí é que traz, de fato, muito burburinho. Então, a gente viu, assim, em 5 dias, a Gafisa subiu mais de 20%, hoje, inclusive, estava subindo mais de 9%. A minha visão é que é uma empresa que muito descontada, tá? Mas que tem essa nuvem. Agora, se eles conseguirem fazer ali uma organização, conseguirem se reorganizar, de fato, é uma ação que está muito descontada, tá? Essa é a minha visão específica para a Gafisa. O setor como um todo sofreu muito depois da alta de juros futuros, né? Então, a gente via que o setor como um todo estava vindo super bem até mais ou menos agosto, e aí, de agosto para cá, a gente viu os small caps, no geral, sofrendo, com principalmente aumento dos juros americanos, isso acabou impactando globalmente. E esse é um setor que tem um beta, tem uma, vamos dizer assim, uma correlação muito forte com o mercado, vamos dizer, né? Então, para cada 1 ponto percentual que o Bovespa sobe ou desce, o setor de construção civil ele tem uma volatilidade muito mais alta do que isso. E, enfim, mesmo com as prévias operacionais vindo ali um pouco melhor do que eu esperava, o setor aí caiu mais do que a média do Ibovespa de, sei lá, uns 2 meses para cá, tá? Bom, ainda falando sobre Gafisa, né? Você falou sobre essa prévia aí dos resultados, crescimento de 2% nas vendas líquidas nos primeiros 9 meses do ano. É considerado, então, positivo, né? Qual que é a visão sobre esse desempenho específico? Eu achei boa até a prévia operacional deles, tá? Eu não achei ruim, não. A gente tem sempre que se colocar um pouquinho do contexto. Então, muitas vezes, poxa, mas caiu o volume de vendas e tal. A gente tem que entender, assim, como é que está o contexto atual. Então, o contexto atual em termos de volume de lançamento. Então, o que aconteceu muito é que algumas empresas seguraram o lançamento, e quando a gente tem menos lançamento, é natural que você tenha menos venda. Lançamento tende a vender mais. As pessoas gostam de aquele imóvel que está começando, aquele imóvel que está no início, tá? E também o contexto macro como um todo. Então, colocando isso em referência, assim, né, colocando isso em contexto, eu não achei a prévia operacional da Gafisa ruim, não, tá? Eu achei até interessante. De novo, eu acho que quando a gente olha uma ação que está muito descontado, está no preço é um desastre. Então, qualquer coisa que for menos do que um desastre, o mercado reage positivamente. Então, você falou aí uma coisa importante sobre esse adiamento, né, de alguns lançamentos. É o momento de fazer isso nesse setor aí? Porque a gente vê exatamente uma expectativa do mercado aí para melhora nos índices de consumo, até de uma certa forma na renda, e muita gente apostando também que comprar agora um lançamento que vai só ser entregue daqui a 1 ou 2 anos pode ser uma boa opção para o consumidor e que naturalmente isso acabaria também impulsionando essas empresas, essas construtoras. Você tem uma opinião específica sobre isso e a influência que isso traz no valor da ação? Bom, eu vou ser sincero assim, acho que para o valor da ação, o mercado, para o setor de construção civil, o mercado olha muito para o cenário macro, tá? E 2 coisas que eu acho que eu, pelo menos, costumo olhar muito confiança do consumidor e a questão dos juros, tá? Então, a ação, muitas vezes ela negocia muito mais olhando para o macro do que para o micro. Então, o mercado está muito de olho em juros futuros, em confiança do consumidor, em nível de emprego. Isso aí são algumas das variáveis macro que mais impactam esse setor. Do lado da empresa, é óbvio que cada empresa vai tomar vamos dizer assim, tomar uma decisão, mas, no geral, eu tenho sentido que as empresas têm segurado um pouco mais os lançamentos. Até porque a gente teve muito lançamento entre 2020 e 2021, e a gente começa a ter as entregas a partir do segundo semestre desse ano. Ano que vem a gente começa a ter aquele volume mais forte de entregas do que foi vendido ali no período da pandemia.
E eu acho que quando a gente olha para uma desaceleração, pelo menos atual, das vendas, eu acho que as empresas estão sim dando uma segurada. O mercado, para mim, eu acho que ele olha sim como sendo uma decisão mais prudente. De fato, a gente está começando um processo de queda de juros, então você pode ter certeza que as empresas, elas estão já de olho, falando, poxa, o cenário vai dar uma melhorada, em geral o quarto trimestre é mais forte para lançamentos, então pode ser que a gente veja um pouco mais de lançamento no quarto trimestre, mas ainda acho que as empresas não estão muito pagando para ver. Eu acho que muita empresa aqui ainda está esperando, de fato, o cenário melhorar para voltar a fazer os lançamentos. O mercado, como eu comentei, ele não vai olhar e achar ruim as empresas estarem segurando o lançamento. Eu acho que, assim, em um cenário que está muito turbulento, a gente está vendo aí varejo, enfim, empresa tentando renegociar dívida, follow-on, por aí vai. Eu acho que o mercado entende que é mais prudente, sim, as empresas segurarem um pouco o lançamento nesse momento um pouco mais desafiador, tá? Mas, de novo, as vendas, até o momento nesse ano, no geral, não foram desastrosas. Eu achei que não foram, obviamente, brilhantes, mas não foram nenhum desastre. E entre os fatores que podem melhorar o setor agora, a gente também vê uma expectativa para mais uma queda da Selic. Automaticamente isso pode ajudar no valor do financiamento habitacional. A gente vê uma discussão também no STF sobre a distribuição do dinheiro do FGTS do trabalhador, que pode aumentar um pouquinho o valor que ele recebe, que ele também pode investir. Claro que sabendo que existe essa diferença entre o consumidor de imóveis de baixa renda ou imóveis de média renda e alta renda, mas de uma maneira geral, esses dois fatores devem aquecer um pouco esse mercado. Você citaria mais algum fator, Leonardo? Eu acho que hoje, querendo ou não, assim, a queda da Selic já está meio que encomendada. E eu acho que hoje o mercado está muito receoso com o juro de médio prazo, tá? Então, quando a gente olha para os contratos DI 2027, 2029, essa parte da curva mais intermediária ali é onde que o mercado está olhando um pouco mais, tá? Entre intermediária e longa. Isso porque os contratos de financiamento, dificilmente eles vão olhar para a Selic, tá? Um banco dificilmente vai olhar e falar assim, a Selic agora está em tanto. Ele geralmente olha como é que está o juro de pelo menos 5 anos. Então, entre juro de 5 e 10 anos é onde o banco está olhando para fazer financiamentos imobiliários. E o que acabou acontecendo é o mercado americano dando essa azedada nos juros longos, isso aí contaminou muito a nossa curva de juros. Então, eu acho que o mercado, mesmo o setor de construção civil brasileiro, ele está olhando o que está acontecendo na curva de juros americana. Se a curva de juros americana começar a dar uma arrefecida, vai arrefecer também a nossa curva, e eu acho que isso daí vai ser um gatilho para as empresas, para as ações das empresas do setor de construção civil aqui no Brasil voltarem a subir. Eu acho que, para mim, esse é hoje o principal gatilho, tá? É o mercado americano, pelo menos de curto prazo. Óbvio que eu acho que no médio prazo o mercado vai ficar olhando os resultados das empresas, o que elas vão de fato conseguir entregar. Ainda nesse assunto de curva de juros, né? Você que acompanha não só o setor de construção, mas setor de tecnologia, saúde, energia, seguradoras, bancos, né? Ações de consumo ali estão subindo forte com alívio na curva de juros, mas quais são outras ações ali que poderiam se beneficiar com a curva de juros, com o alívio? São justamente as empresas mais ligadas à economia doméstica. Então, bens que a gente tem dois tipos de bens, né? Vamos dizer assim, os bens duráveis e bens não duráveis. Então, tudo que é mais ligado a bens duráveis tende a se beneficiar mais de um alívio na curva de juros, porque é aquele tipo de coisa que as pessoas precisam de algum tipo de financiamento. Então, por exemplo, o setor de construção civil, que é um financiamento longuíssimo, as empresas de varejo, principalmente as empresas de varejo de linha branca, por exemplo, eletroeletrônicos, que as pessoas acabam fazendo financiamento. Ou então, a gente tem, por exemplo, as de consumo doméstico, as de turismo, né? A gente tem visto aí a CVC tendo uma performance muito positiva no dia de hoje. Esse é o perfil de empresa que acaba se beneficiando. A que acaba sendo menos impactada, geralmente são as empresas mais ligadas a commodities. Então,
Então, empresas de petróleo, papel e celulose, empresas agrícolas, essas acabam não tendo nenhum tipo de impacto da curva de juros, tá? Agora, como eu comentei, sim, se for empresas mais ligadas, duráveis, consumo, acabam sendo mais impactadas. A curva de juros piora negativamente, a curva de juros melhora, né, se vem para baixo, as empresas acabam sendo beneficiadas positivamente, tá? Shopping center também é outro setor que acaba sendo bem beneficiado, por exemplo. Ô, Leonardo, na semana, hoje mesmo também saiu mais umas informações a respeito exatamente desse setor de seguridade, que inclusive eu separei aqui no nosso telão, BB Seguridade, IRBB Brasil, Porto Seguro e também a Caixa Seguridade, né? Você acredita que esses papéis agora têm potencial de compra, eles estão num momento bom, porque inclusive a semana passada teve uma grande valorização da Caixa Seguridade, né? Você acha que é um momento? Eu acho que a gente tem que entender um pouco até o perfil dessas empresas, né? As empresas de seguros, né, seguradoras, elas têm o perfil de se beneficiarem de juros mais elevados. Por quê? Porque uma parte relevante do resultado da empresa vem do resultado financeiro. Só que no caso delas, elas recebem o dinheiro na frente, aplicam, que é o chamado float, e quando o juros está mais alto, ela tem um resultado financeiro maior. Então, é até uma forma de você conseguir equilibrar um pouco a sua carteira, até inclusive a gente fez isso lá na tese, você focar um pouco de empresas que beneficiam dessa alta taxa de juros. Justamente são as empresas de seguros, tá? Eu acho que dentro dessas que você comentou, cada uma delas tem, obviamente, um perfil operacional diferente. Então, o IRB eu acho que é um caso à parte, tá? Porque o IRB é um caso, assim, que tem todo um processo de turnaround que é bem mais complexo ali. Mas quando a gente olha, por exemplo, uma BB Seguridade, ela está muito ligada ao agro, a Caixa Seguridade ao setor imobiliário, a Porto Seguro muito ligada ao segmento de financiamento de veículos, perdão, financiamento não, né, mas seguro de veículos, tá? A Caixa Seguridade, para mim, acho que é uma das ações que eu acho mais interessante, dessas que você citou, acho que para mim hoje é a que eu mais gosto. Isso porque eu acho que a empresa negocia com um múltiplo muito descontado, uma excelente pagadora de dividendos. Inclusive, um dos motivos da alta recente foi um anúncio de um dividendo um pouco mais forte. Isso acabou impulsionando as ações, tá? Mas assim, acho que cada uma delas tem um perfil. Acho, todas, com exceção do IRB, as outras 3 empresas são boas empresas, mas como eu comentei, cada uma tem uma exposição ali em um nicho, tá? E, de novo, para compor uma carteira que quer ter uma posição que defende um pouco, caso os juros não caiam tanto, uma alternativa, de fato, é as seguradoras. Agora, falando um pouquinho do setor de petróleo, né, a gente está vendo aí uma forte queda de Petrobras por conta aí dessa possível mudança na política de empresa. Muitas mudanças, inclusive, têm abalado aí a Petrobras. Neste ano, chegou ali por volta dos R$30, na casa dos R$30 o papel. Como é que você está vendo agora com esse novo capítulo aí da Petrobras? Como é que você está enxergando o papel? Assim, eu acho que a Petrobras é uma empresa que a gente já... vamos dizer assim, voltando um pouco no tempo, no começo do ano, acho que a gente tinha uma expectativa desastrosa em relação ao governo, em especial na parte de política de preços da empresa, tá? Até o momento, assim, teve de fato mudança na política de preços, até o momento não foi nada desastroso. Então, em momentos um pouco mais estressados, que precisava fazer algum tipo de aumento no preço da gasolina e do diesel, a empresa foi lá e fez. Eu acho que, assim, até o momento aqui, a condução do Jean Paul tem sido melhor do que o mercado esperava, e não à toa as ações tiveram uma reação muito positiva ao longo do ano, né? Se a gente considerar todo o dividendo que a empresa pagou e etc. Mas, assim, o governo, ele nunca escondeu duas coisas, né? Ele quer ter mais controle na política da Petrobras, e a gente sabe que um dos empecilhos é a chamada lei das estatais, que coibia indicações políticas dentro de empresas estatais. Então,
teve uma mudança de entendimento por meio de uma contestação no STF sobre a lei das estatais, e agora a gente teve aí uma chamada, né, para uma AGE na Petrobras, justamente para fazer mudanças no Estatuto Social da empresa. Obviamente é negativo, tá? Então não dá para a gente se enganar, falar, poxa, essa mudança no Estatuto vai ser positiva. Acho que, para mim, é negativo. Quão negativo é, eu acho que aqui a gente ainda não sabe, tá? A priori, abre-se possibilidade de mais indicações políticas dentro da empresa. E eu acho que os dois grandes medos que o mercado ainda segue na Petrobras são principalmente dois, tá? Primeiro, política de preços na Petrobras, ou seja, se na hora que os combustíveis tiverem que subir, se o governo vai segurar para controlar artificialmente a inflação. Até agora, como eu comentei, tem sido pouco o impacto, acho que tem sim algum tipo de controle, mas não tem sido absurdo, como a gente já viu no passado. E o outro é a política de investimentos da Petrobras, que aí, olhando de novo para o passado, é onde foi um grande desastre, porque a gente teve investimentos, Abreu e Lima, então aqui a gente teve refinarias que não tiveram investimento, não tiveram retornos, a gente teve Passadina, enfim, uma série de investimentos que foram mal feitos. Então, eu acho que o outro medo é de que haja investimentos em áreas não core. Então, a gente já escutou, poxa, volta de estaleiros, investir em construção de navios, nacionalização, aquela coisa toda. Eu acho que hoje são esses dois os grandes riscos que o mercado enxerga na Petro. Agora, não dá para ignorar que, operacionalmente, é uma empresa muito boa, tá? Muito boa. E em termos de múltiplos em desconto, é uma empresa extremamente descontada frente aos seus pares internacionais, mesmo quando a gente considera players de países subdesenvolvidos, que têm problemas, tá? Então a gente não está comparando com uma Exxon, mas com outros pares também de países que têm, sei lá, seus problemas. Perfeito. Leonardo, os bancões agora, você também é uma área que você acompanha aí de perto, é só para contextualizar, hoje os bancões fechando aí no misto, Itaú Unibanco, Bradesco, Santander Itaú, Bradesco, Santander fechando no positivo e as outras pequenas reduções também, mas podemos considerar que foi um dia bom para os bancões nesta segunda-feira. Mas o que você poderia apontar em relação a essas empresas também, que têm se mostrado também muito sólidas nos últimos pregões, nas últimas análises aí, e é uma alternativa boa também? É um investimento que dá para pensar com mais cuidado ou é um investimento que dá para entrar com tudo? Eu acho que a gente tinha a tese de que as fintechs iam desbancar os bancões, e assim, até o momento a gente não viu isso aí acabar acontecendo, tá? Inclusive a gente tem visto muitas das fintechs sofrendo. Óbvio que a gente teve ali um ou outro banco que de fato deu muito certo, obviamente o Nubank, acho que é o expoente ali, que conseguiu sim ganhar muito mercado. Eu acho que tem de fato um potencial para começar a gerar lucro, ser uma coisa mais consistente, mas não acho que os bancões perderam seu espaço, tá? Me parece que vão conseguir continuar coexistindo. Hoje, o que o mercado tem um pouco mais de receio com os bancões é mais com o cenário macro, então, inadimplência, principalmente. O segundo trimestre, a gente já viu, né, não só o primeiro trimestre, não só o segundo trimestre, mas o primeiro semestre como um todo, a gente já viu uma elevação dos níveis de inadimplência, mas, assim, bastante misto. A gente viu o Banco do Brasil e Itaú conseguindo navegar bem, e, por outro lado, um Santander e um Bradesco indo muito mal. Isso é uma coisa que não acontecia há bastante tempo. Em geral, o Bradesco e Itaú ficavam meio que parecidos e tal, e, de fato, esse primeiro semestre mostrou resultados muito discrepantes, tá? Para o segundo semestre, nossa expectativa é que, com a redução de juros, a gente ia ver um nível de inadimplência vindo para baixo, tá? Mas, assim, é óbvio que a nossa economia, o terceiro trimestre aí, os dados do Banco Central mostraram uma certa desaceleração econômica, tá? Mas, assim, eu acho que para compor a sua carteira, eu acho que os bancões ainda se mostram defensivos, tá? Itaú e Banco do Brasil, para mim, ainda são os mais defensivos.
Se você acredita numa melhora do cenário, eu acho que Bradesco e Santander seriam uma alternativa. Só para a gente finalizar, então, um balanço aí geral, a gente inicia essa semana com o Ibovespa, agora há pouco tinha virado, né? Deixa eu ver, continua aí em queda, 0,28% de queda. Temos a questão da guerra, agora essa questão dos juros lá nos Estados Unidos, que acaba afetando o mundo inteiro aí, os mercados. Como é que você está enxergando a Bolsa para esta semana? Qual que é o seu recado para o investidor? Bom, eu acho que a gente ainda vai seguir com a volatilidade, tá? A gente está com as taxas de juros americanas em patamares elevados, muito estresse, em especial com o que está acontecendo lá fora. Eu acho que assim, a Bolsa brasileira vai acabar navegando em cima do que está acontecendo lá fora. O Brasil, a gente tem sempre que lembrar que ele ainda é um barquinho, então por mais que a gente discuta aqui déficit fiscal e etc., o que acontecer nos Estados Unidos vai impactar aqui a Bolsa brasileira. Então, muito mais lá fora do que aqui dentro, eu acho que é onde a gente deveria olhar, tá? Mas assim, de maneira geral, acho que as empresas aqui no Brasil estão conseguindo navegar razoavelmente bem e, de fato, em valuations bem descontados. Tá certo. Perfeito. Obrigado, viu, pelas informações mais uma vez aqui no Close. Leonardo, obrigado pela sua participação. A gente fez uma conversa um pouco mais longa hoje, porque tinham assuntos interessantes e muito importantes. E a gente agradece mais uma vez sua disponibilidade. Uma boa tarde, tá bom? Que é isso, pessoal. Eu que agradeço e um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Até mais. Bom, a gente aproveita então que são 17 horas e 21 minutos para fazer um panorama de como fechou o Ibovespa então nesta segunda-feira. Ele tentou, né? Ele tentou ficar no positivo, mas ele não conseguiu e o dia fechou com o Ibovespa perdendo 113 mil pontos, mais precisamente 112.784, uma queda de 0,33%. 1, 2, 3, 4, quinto dia seguido de queda no Ibovespa. Vamos ver como é que fechou o dólar. Também na queda, agora redução de 0,48% no valor em relação à sexta-feira, cotado a R$ 5,02. Para a gente entender o que levou a isso, a gente tem aqui a divisão de positivos e negativos em relação ao volume. Então, em relação ao volume, Petrobras puxando a maior queda, em seguida Vale, Petri 4, Vale 3, Petri 3. Depois, justamente, Banco do Brasil, Klabin, Suzano, Prio e Magalu, que mais uma vez aqui ficou do lado negativo do pregão. No lado positivo, ainda em relação a volume, Localiza se destacando, Rumo SA, Itaú Unibanco, Itube 4, BP, aqui é o grupo Pão de Açúcar, que também se valorizou bastante hoje, 3,87%, a B3 também se valorizou aqui, 1,43%. Agora, se a gente trocar o volume pela variação, a gente também consegue ter mais ou menos um panorama. E aí se destaca muito aqui o setor de turismo e aéreas, que tem tudo a ver com a redução do preço do combustível, né? Que estimula, de uma certa maneira, o consumo de viagens, diminui o custo dessas empresas. Então, CVC, Gol e Azul, todas aqui no negativo. Cogna, que a gente já trouxe a notícia aqui a respeito de financiamento do grupo BlackRock, entrando como acionista e os papéis se valorizando bastante. MRV também aqui no positivo, MRV com uma alta de 5,28%. A gente ainda vai trazer mais detalhes de tudo isso, de como foi o fechamento do mercado. E agora a gente tem uma notícia, né, Isa? A Chevron vai comprar a Hess por 53 bilhões de dólares em uma transação envolvendo todas as ações. Então, a Chevron vai pagar 171 milhões ali por ação. Aliás, 171 dólares por ação da Hess, aí um prêmio de cerca de 10% sobre o preço médio de 20 dias. Acionistas da Hess, então, vão receber 1.025 ações da Chevron para cada ação da Hess, dando aí à empresa um valor empresarial total de 60 bilhões de dólares, incluindo dívidas.
A aquisição vai dar à Chevron, então, uma posição significativa na Guiana, um dos mais novos produtores de petróleo do mundo, e vai permitir o crescimento mais rápido na produção e retornos mais generosos para os investidores. 5h29, mais de 2 semanas desde que Israel declarou guerra ao Hamas e alistou centenas de milhares de soldados numa convocação sem precedentes, há apelos crescentes dentro do país para repensar se uma invasão terrestre é a melhor alternativa. Pessoas familiarizadas com as discussões do gabinete de guerra do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu dizem que a pressão por uma não invasão tem várias frentes. O medo de que o Hezbollah entre em Israel pelo norte com seus mísseis, o destino de mais de 200 reféns em Gaza e o risco de muitas baixas militares israelitas. Isso não significa que as tropas não entrarão em Gaza, mas a natureza da sua operação está a ser reconsiderada diariamente à medida que alguns veteranos da segurança apelam à cautela. Netanyahu, que foi responsabilizado pela falha de segurança do dia 7 de outubro, parece mais cauteloso sobre o uso de tropas dentro de Gaza agora. Enquanto isso, Israel tem bombardeado Gaza de forma mais intensa a partir do ar e com artilharia pesada. Há sinais de que o Hamas está enfraquecendo, o que significa que os ataques aéreos podem continuar por mais tempo. 17h26, horário de Brasília. Depois do intervalo tem o analista técnico e também uma participação especial direto de Buenos Aires. O intervalo é rapidinho e a gente volta já com outros assuntos. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você com Dinheiro, o programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multifamily offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias ao 12h30 aqui na BMC News. Aguardo você. PNC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Estamos de volta aqui no Closing da BMC News, o seu fechamento de mercado, agora 17h29 pelo horário de Brasília. Vamos direto então com o nosso analista técnico, o Rodrigo Repeck, da comunidade Traders. Muito boa tarde, obrigada pela sua participação, Rodrigo. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Maurílio, pessoal que nos assiste. Satisfação falar com vocês nessa segunda-feira aí, de destaque para a queridinha da Bolsa Petro, né?
Exatamente, é com isso que eu queria então que você começasse, né, que fizesse uma análise ali das ações desse início de semana e Petrobras, principalmente, que chama a atenção, bastante atenção no mercado hoje, né, fechou com mais de 6% de queda aí com novas propostas ameaçando dividendos e governança da empresa. O que você traz para a gente de informação? Eu tenho aqui o gráficos, e isso o pessoal pôde compartilhar. A gente teve, a Petrobras, ela foi um dos grandes destaques do mercado aqui do Brasil e também mercado internacional. A gente sabe que a Petro também desperta interesse dos investidores lá fora. Aqui, na virada de 22 para 2023, a Petro trabalhou nessa região de 18 a 16 reais e até a semana passada, quando nós tivemos até então a escalada do conflito na faixa de Gaza e aquela apreensão sobre elevação dos preços do petróleo e até ali uma região próxima ao canal de Suez, que é onde escoa 1/3 do petróleo do mundo, a Petrobras ela chegou para fazer a sua máxima praticamente ali na casa de $39, e nada, em um ano foi uma valorização do papel de 120%. Quando o papel começa a ficar bastante esticado, só pelo gráfico, já pode haver uma certa apreensão dos investidores de tomar cuidado, porque a gente sabe que mesmo dentro de uma tendência de alta, o preço tende a ganhar impulso, subir, corrigir, ganha impulso, sobe, corrige, e o investidor mais experiente de bolsa toma cuidado ao alocar, mesmo que seja uma boa ação, evitar para não ficar comprado em topos, para evitar um timing contrário do mercado. Então a Petro ela vinha esticada, apesar de nesse momento apresentar bons fundamentos, que a gente já vai dar uma olhada nos números da companhia, mas hoje realmente, pelo que a gente pôde acompanhar do pregão, foi um golpe duplo para a Petro, porque nós tivemos uma certa pausa no conflito ali na faixa de Gaza. Pode ser que Israel adie em alguns dias a invasão por terra, para que seja possível atender ali os feridos, resgate de reféns, entrada de ajuda humanitária da ONU, então pode ser que tenha uma pausa. Até o petróleo hoje caiu 2% no mercado internacional, só essa situação já poderia derrubar as ações da Petro no pregão de hoje. E tivemos aí também o mercado bastante assustado, com o Conselho aprovando a política de indicação de membros para alta administração, e também para o Conselho Fiscal da companhia. Abre espaço, a gente pode ter indicação, entrada de políticos na companhia, a gente sabe que é uma estatal, que isso pode acontecer, mas o investidor, ainda mais aqui no Brasil, a gente é bastante escaldado com casos de corrupção, etc., fica apreensivo, fica assustado se de repente isso pode prejudicar, pode poluir a governança da Petro daqui para frente e também afetar o bom pagamento de dividendos que nós vínhamos tendo na Petro nos últimos anos. Trouxe aqui alguns números interessantes para a gente poder dar uma olhada. Hoje, dividend yield da Petrobras, mesmo o investidor alocando numa região de topo, ele consegue praticamente o dobro do que a nossa taxa Selic. Então, é uma posição, ou pelo menos poderia ser uma posição interessante de dividend yield nas ações do papel, que o investidor sempre fica de olho para poder comprar uma ação boa e barata, para eventualmente ganhar com a valorização do papel e ficar bem posicionado, remunerando também os seus dividendos na carteira. Nos últimos anos, em 21, a Petro pagou praticamente 20% de yield, de dividendos, foi muita coisa. Em 2022, então, nem se fala, foi um caminhão de dividendos. Até quando nós tivemos a troca do governo, Lula assumindo, então, no começo do ano também houve uma mudança na política de preços da Petrobras. O mercado esperava que a Petro poderia reduzir um pouco os seus dividendos, mas hoje na casa de 24% ainda é um dividendo bastante alto, bastante acima da média do mercado. E o investidor começa a ficar de olho se essa eventual mudança daqui para frente na Petro se pode afetar essa larga distribuição aí dos dividendos. Agora, mesmo com esse cenário, com o preço do papel ali nas alturas, a Petro ainda apresenta outros fundamentos interessantes. O PL, que dá uma ideia para a gente aqui de payback do investimento bastante baixo. Hoje o lucro por ação da Petro na casa de R$12, o papel sendo negociado a 35,
Em tese, o investidor teria o retorno do seu capital em aproximadamente 3 anos. Depois, o preço sendo negociado bem próximo do que poderia ser o seu valor justo de mercado. Quando a gente pega o patrimônio líquido da companhia e divide pelo número de ações negociadas, a gente vê que o preço justo da Petro poderia ser ali perto de 28,5, hoje na casa de 35, seria um ágio de apenas 35%, então não é um preço assim tão esticado, tão acima do que poderia ser o valor justo de mercado da companhia. Endividamento também, nesse momento, não preocupa, a dívida compromete aproximadamente 60% do patrimônio líquido, e aqui também o EBIT, quando a gente analisa de uma forma resumida, em termos de faturamento aí da Petro, em aproximadamente 1 ano só com seu faturamento seria possível quitar essa dívida. E a companhia hoje operando no positivo, bastante lucrativa, os retornos aqui, o ROI sobre o patrimônio acima de 42, sobre o investimento acima de 25, e a gente vê a Petro com margem líquida de praticamente 27%. Pelos números, né? Pelos números, se a gente até brinco na comunidade, se a gente pudesse fazer um exame de check-up, uma análise ali, a gente vê que a companhia hoje, em termos de números, com os dados que a gente tem em mãos, ela apresenta uma boa saúde econômica, mas como eu falei no começo do nosso bate-papo aqui, quando você pega uma ação que no ano subiu 120%, o investidor fica cauteloso, ele já começa a imaginar, já começa a cogitar, duvidar de que uma hora esse movimento pode parar e ter uma correção, e aí um eventual espirro no mercado ou alguma notícia assim pode virar uma gripe, algo mais assustador, mais apreensivo, causando uma eventual queda maior. Legal, Rodrigo. Poxa, bastante informação valiosa aí que você trouxe para a gente hoje aí. Ele está super atualizado aí com esse momento único aí, né? Obrigado. Eu quero continuar um pouquinho nesse tema, justamente porque a gente estava até falando aqui mais cedo, como tudo está histórico na Petrobras, né? Como tudo está recorde, como tudo está grandioso. E a gente estava, inclusive, comentando aqui sobre, tem até aqui no telão que eu separei, a semana passada, de máximas históricas, de números realmente impactantes, como aqui a máxima histórica da ação, negociada aqui a R$ 38,61. Ao mesmo tempo, hoje a gente vê uma perda de valor aí de 6,61%. Fazia tempo que a gente não viu uma perda dessa magnitude aí. Eu puxando aqui, na verdade, eu não consegui. Talvez você aí tenha algum marco aí, alguma coisa que você vai conseguir trazer para a gente em relação à Petrobras. Mas tudo está muito histórico, né? Tudo está muito grandioso na Petrobras aí nesse momento. E, novamente, essa notícia aí vem preocupar os ganhos desses acionistas que estavam acostumados aqui com os resultados muito bons e uma valorização do papel muito grande, que, inclusive, relacionado a isso, os fundos mais lucrativos, dos 15 fundos mais lucrativos, 14 trabalhavam praticamente apenas com Petrobras ou com 95% de Petrobras na carteira. Que você pode dizer para a gente aí, analisando tecnicamente, em relação a todos esses índices? Maurílio, se a gente puder voltar aqui no meu gráfico para o telespectador poder observar aqui os comentários que eu vou fazer, nós tivemos aqui em setembro de 22 a máxima histórica da Petro nessa região de R$ 27,00, que foi um ponto bastante importante. No final do ano passado corrigiu e aí o papel chegou para dentro dessa região aqui entre R$ 18 e R$ 16,00. E aí sim nós tivemos uma grande entrada de compradores, aumento de posição aqui dos grandes investidores, e a partir do momento que a Petro conseguiu superar aqui esses 27, nós tivemos um outro topo na casa de 30, mas olha que interessante a percepção do mercado, como aqui o 27 era uma região de resistência encontrando vendedores, a partir do momento que foi rompida, se tornou uma região de suporte encontrando compradores novamente. Nesse momento aqui o papel fazendo a máxima quase ali em 39 e o papel caindo, a gente pode ter um primeiro teste nos próximos dias, como a gente vê
que o mercado fez esse último fundo ali perto dos 32. Agora, essa região mais importante que a gente consegue observar analisando o último ano, a Petro pode corrigir aqui dentro de 30 e 27 reais, que seria uma região interessante do mercado, pelo menos com o que a gente pode ver dos gráficos agora nesse momento, e aqui essa região podendo eventualmente funcionar de novo como suporte, despertando o interesse dos compradores. O que fica importante a gente dar de recado para o investidor, principalmente a pessoa que é iniciante na Bolsa, que está começando agora, que visa uma rentabilidade maior na sua carteira através das ações? Quando a gente tem um movimento desse aqui, de Petro, valorizando 120% no ano, pode acontecer do investidor que não tem conhecimento do mercado, ele entrar comprado nessa região de topo, acreditando que o movimento pode continuar indefinidamente sem correções. A gente que já trabalha um tempo aí no mercado, a gente sabe que mesmo numa tendência de alta, o preço sobe, corrige, se movimenta em zigue-zague. E essa falta de conhecimento do investidor iniciante acaba judiando muito do patrimônio, porque a pessoa ela pode comprar, mesmo comprando a ação de uma boa empresa num preço esticado, num preço caro, ela pode sofrer uma correção, e aí a pessoa se questiona, né? Poxa, a Petrobras subiu 120%, na hora que eu comprei o papel para ficar rico também, assim, entre aspas, né? Fiquei mal posicionado, o papel caiu. E aí, quando o papel corrige, que pode surgir, que pode ficar interessante para você comprar de novo, o que o investidor iniciante faz? Ele encerra a posição, porque ele não está acostumado a lidar com renda variável, ele não tem uma gestão de risco, não tem o psicológico desenvolvido para lidar com ações, e ele fica mais frustrado ainda, porque ele sai exatamente no fundo, e aí ele fala, bom, foi só eu sair que o papel voltou a subir, voltou a se valorizar, a bolsa não dá certo para mim, tem perseguição, alguma coisa não dá certo, me dei mal, perdi dinheiro. Então, é importante, por isso que o trabalho de vocês aqui, do dia inteiro, informando o mercado, trazendo esse conhecimento, essas informações, essa educação, para que o brasileiro, de uma forma geral, ele saiba que é possível você investir em ações, você tem investimento planejado, organizado, com gestão de risco adequada, para que você tenha um rendimento acima da renda fixa, mas é importante você entender a dinâmica do mercado para que você não fique mal posicionado na hora errada e acabe se frustrando. Rodrigo, mas a gente só faz isso porque tem pessoas como você que podem dar esse embasamento aqui, podem nos ajudar a dar essa informação de qualidade para as pessoas, porque é exatamente isso, né? Entrar reduzindo o máximo possível os riscos. Claro que não dá para reduzir todos, mas dá para entrar com segurança e quanto mais conhecimento, melhor. Então a gente está aqui justamente nesse papel. Rodrigo, o que mais, hein? Eu acho que esse assunto foi ótimo, a gente explorou bastante, eu sei que é o assunto do dia, é o assunto da Bolsa, com certeza, mas dá para a gente trazer mais alguma coisa que você viu? Me chamou a atenção também, né, que tem a ver com justamente preço de combustível e tudo mais, CVC, Gol e Azul, né, que são aéreas e turismo. Não sei se vai dar para a gente ver as três, mas a gente podia começar por uma aí para ver como que você analisa dessas três empresas aí, as aéreas, de uma certa forma até surpreendendo. Até surpreendendo. A gente falou na semana retrasada, Maurílio, comentei com vocês aqui, a gente fez uma análise da Azul, de forma geral, que a gente pode acompanhar historicamente, até também aí orientações dos grandes investidores da Bolsa, do pessoal mais experiente. Companhia aérea realmente é muito arriscado, porque é um business bastante apertado, bastante suscetível a sazonalidades, eventualidades, guerra, pandemia, queda no turismo, aumento do petróleo, preço de combustível, que já interfere diretamente nas passagens. Então, a gente vê, de repente, uma semana a gente vê como, na semana retrasada, por exemplo, a Gol e a Azul despencando, que a gente comentou, despencando, e hoje chamando a atenção de subir, né? São posições aí bastante voláteis na carteira. Agora, de CVC, a gente pode dar uma olhada aqui rapidamente antes de, para não passar dá tempo, né? Tempo. Não, CVC é bom, vamos ver sim. Aqui. Vamos dar uma olhada na CVC, o que ela traz para a gente.
pesado aí? Aqui, agora foi. Vamos dar uma olhada. A gente consegue ver no gráfico. Enquanto o gráfico, vamos dar uma olhada ali. Eu acho que a gente está com uma instabilidade aí na conexão. O Rodrigo está ajustando lá, está tentando posicionar se a gente tudo, mas consegue eu acho que atualizar aí é os questão números de internet. para o Vamos ver se telespectador. vai voltar. Assim que voltar a organizar tudo, a gente consegue ver então o gráfico e como está a movimentação aí da CVC. É normal, é ao vivo. Agora são 17 horas e 45 minutos. A gente está aqui no Closing acompanhando justamente o pós-mercado, depois de um dia muito volátil aí nas bolsas de valores. E agora o Rodrigo está de volta para fazer essa análise técnica e a gente pediu para ele separar o resultado, os papéis da CVC, que hoje estão se valorizando. Fica à vontade, Rodrigo. Isso, carregou aqui, Maurílio, CVC. Eu sempre gosto de primeiro dar uma olhada nos números. Não paga dividendo nesse momento, então o investidor tem que entender que uma eventual posição na CVC é para contar com a valorização do papel e não com a renda passiva. Aqui, a companhia vem trabalhando no negativo, como a gente pode ver que o lucro por ação está no negativo. Também retornos aqui bastante negativos, margem líquida negativa de quase 40%. Então, é preciso tomar cuidado nesse momento, porque a gente vê que a CVC, apesar de ter market share interessante no mercado de turismo aqui no Brasil, ser uma marca com bom posicionamento, vem enfrentando dificuldades no mercado de turismo. E até o PVP, a gente vê hoje o papel sendo negociado com 25% de ágio acima do que seria o preço, acima do que seria o dobro do preço justo. Então, quando a gente pega aqui o VPA, divide o patrimônio líquido da companhia pelo número de ações, preço justo seria na casa de 1,20, hoje é mais do que custando acima do que seria o dobro aí do valor de mercado. Pelo gráfico, a gente vê que a CVC realmente pode estar no fundo do poço, na bacia das almas, né, sufocada aqui, custando abaixo de R$5. Se a gente aproximar aqui um pouco no gráfico semanal, a gente vê o papel até diminuindo um pouco o interesse de negociação, interesse ao longo aqui de 2023, o mercado bastante lateralizado, até podendo ser um reflexo do setor de turismo como um todo, sofrendo aí nos últimos anos, setor de aéreas, e também a gente vê a subida da inflação, que ficou tudo mais caro, e viajar o brasileiro. Primeiro, o brasileiro precisa comer, né? Precisa cuidar da sua família, pagar a luz, pagar a água, e se sobrar dinheiro vai viajar de férias num cenário de aperto monetário, porque as coisas estão mais caras, as viagens, o turismo pode ficar em segundo plano. Então a gente vê que mesmo as ações da CVC nesse ano trabalhando aí nas regiões de mínimas históricas, não teve força, não teve tração, não despertou interesse do mercado para uma possível arrancada, até também em linha ali com os números, nesse momento, números negativos. O investidor de longo prazo de bolsa, ele sempre procura ser, não importa que ele seja um pequeno sócio, mas ele procura ser um pequeno sócio de bons negócios. A pessoa busca minimizar o risco comprando ações de empresas lucrativas que possam gerar receita para ela. Ela evita, eventualmente, se aventurar na bolsa no maior risco de companhias que passam por um momento mais delicado aí do mercado com margens reduzidas. Beleza. A gente falou hoje mais cedo aqui também muito sobre o impacto de um possível aumento da mistura do etanol na gasolina e, ao mesmo tempo, um setor que está vivendo aí bons momentos é justamente esse setor sucro-alcooleiro. Eu queria separar, ver se é possível você fazer uma análise para a gente também em relação à Raízen. Raízen, vamos ver. Rodrigo Rebeck, da comunidade de traders, participando aqui com a gente. Então, vai levantar as informações para a gente da Bolsa, especificamente da empresa Raízen, que a gente está fazendo aqui uma análise técnica no closing. Agora são 17 horas e 49 minutos. Rodrigo.
Vamos lá, Maurílio está carregando aqui os números da Raizen. A Raizen já batendo um olho um pouco mais ajustada, paga um dividendo pelo menos aí perto de 6%, que é o que o mercado considera como um piso interessante de remuneração dos dividendos. PL pelo menos abaixo de 15, traz uma certa ideia de um payback rápido aí sobre o investimento. O PVP também nada exagerado, apenas 55% de ágio em cima do que seria o valor justo do papel ali na casa de 2,20. Endividamento fugiu um pouco, começa a ficar um pouquinho acima aqui, 38% acima do patrimônio líquido, e também a dívida em relação ao EBIT ultrapassando aqui de 3 anos, então em termos aí de endividamento, começa a acender uma luz amarela da Raizen, e os retornos aqui eles poderiam ser um pouco mais interessantes, pelo menos acima de 15%, para que a companhia trabalhasse com um pouco mais de folga e conseguisse ter uma margem líquida um pouco mais alta, pelo menos aí acima de 5%, né? A gente vê a Raizen hoje operando no positivo, mas nada com muita folga, com muita sobra, nada assim muito confortável. Aqui no gráfico semanal, dando uma olhada, vamos pegar esse ponto aqui no 13,40, que tem chamado a atenção do mercado desses fundos, chegou para testar aqui os 3,25, os 3,25, e o papel dessa região de 4,65, que foi pelo menos esse último movimento das últimas semanas. Certo. A gente vê que pode ser um movimento um pouco diferente do que a gente comentou com o Petro, porque o papel chegou a fazer essa região de topo no 4,65, chegou para testar 2 vezes essa região que aparentemente começa a se formar com um potencial suporte entre 3,40 e 3,25. Dessa desvalorização do papel, a gente vê como ele caiu quase 30%, e se caso a gente cogitar numa valorização até os 4,65 de novo, poderia devolver positivamente para o investidor mais esses 30%, né? Mas assim, ainda nada desenhado muito forte aqui, pelo que a gente consegue ver nas velas das últimas semanas, não tivemos algo bastante consistente, como eventualmente uma forte entrada dos compradores, podendo desenhar um candle forte assim, verde de alta, né, indicando ali um interesse maior do mercado. Porém, a Raizen, pelo menos nesse momento aqui, quando a gente olha do gráfico, o investidor de longo prazo que busca oportunidades na bolsa de comprar um papel mais barato, evitando se posicionar nos topos, a gente vê como pode ser uma chance aqui de posição na ação depois de uma desvalorização de 30% aí que nós tivemos nesse meio para o final de 2023. Maravilha, Rodrigo. Muito obrigado por estar aqui com a gente de novo nessa segunda. A semana que vem a gente se vê de novo. Uma ótima tarde para você. Obrigado, pessoal. Grande abraço para todos. Valeu. Bom, agora a gente vai para assuntos internacionais, né? Só para registrar aqui, a eleição presidencial na Argentina, então ficou decidido que vai ser em segundo turno, em um resultado surpreendente. O candidato da coligação governista e atual ministro da Economia, Sérgio Massa, ficou à frente do candidato de direita, Javier Milei. Ele, lembrando, né, que ele venceu as primárias no mês de agosto com 30% dos votos. Massa ficou em terceiro lugar nas primárias, atrás de Patrícia Bullrich. Na votação de ontem, Massa obteve 36,68%, que representa 9,6 milhões de votos, e Milei com 29,98%, equivalente a 7,8 milhões de votos. Os eleitores desses 3 candidatos vão ser decisivos no segundo turno. Os eleitores vão ali às urnas, marcado para o dia 19 de novembro. O resultado da eleição da Argentina repercutiu também aqui no governo brasileiro, que agora passou a considerar o favoritismo de Sérgio Massa no segundo turno. O Palácio do Planalto veria que Massa tem a favor dele o fator medo em relação às propostas polêmicas de Javier Milei, como a dolarização da economia. O Planalto já avalia ainda que Massa pode absorver ali os votos dos candidatos que ficaram em 4º e 5º lugar e que somaram quase 10% dos votos. Já em relação aos eleitores da terceira colocada,
de Patrícia, a leitura é que eles dificilmente vão migrar para a massa, mas que também não vão votar automaticamente Milei. Para o Planalto, a expectativa é que boa parte dos eleitores de Patrícia Bullrich não compareça às urnas, justamente por causa do fator medo em torno de Milei. Então, esse é o resumo aí das eleições na Argentina, essa economia aí que está bastante complicada, né, com uma inflação absurda por lá. É isso. E a gente registra aqui também o encontro do ministro Fernando Haddad com Rodrigo Pacheco. Ele avaliou que a reunião foi muito boa, foi uma atualização sobre a reforma tributária, sobre BETS e também a votação dos fundos na Câmara. O Ministério da Fazenda, segundo Haddad, está formulando proposta para o Fundo Regional. E o deputado Braga colocou a importância do FTR, do fundo, para angariar votos para a aprovação da reforma tributária. Pacheco não sinalizou, segundo Haddad, votação do PL dos fundos. Segundo Haddad, a conversa também girou em torno da lei dos seguros e a relatoria está com o senador Jader. Vai ser feito um projeto de lei justamente para substituir a MP da subvenção do ICMS. E esse projeto será enviado ainda hoje, segundo Haddad. O ministro também falou com Pacheco sobre o Banco Central, já que o governo federal vai anunciar os indicados esta semana. Essa indicação do governo de diretores para o Banco Central já tem o aval de Lula, então o anúncio deve sair aí nos próximos dias dos próximos nomes que vão compor a direção do Banco Central. Bom, vamos então ao fechamento de mercado lá nos Estados Unidos. Aqui as principais bolsas por lá fecharam num cenário misto. As bolsas em Nova York fecharam sem direção única depois de uma tentativa de recuperação dos índices diante de um alívio nos juros das Treasuries, assunto aí que a gente falou ao longo deste dia aí, com as máximas aí das Treasuries subindo mais de 5%, depois caindo ao longo do dia. Porém, o conflito no Oriente Médio também ficou em segundo plano após as notícias que Israel não deve, neste momento, promover a invasão por terra à faixa de Gaza. Então, Dow Jones caiu 0,58% aos 32.936 pontos. SP 500 recuou 0,17% aos 4.217 pontos. Nasdaq subiu, a única bolsa que subiu por lá aos 0,27%. Por conta aí da expectativa dos resultados das empresas de tecnologia lá em Nova York. Então, esse é o fechamento de mercado lá nos Estados Unidos. Agora o último giro aqui da Bolsa de Valores de São Paulo, mais um pregão no negativo, uma redução de 0,33%. E aí eu separei aqui como ficou o mês, como está o mês até agora do Ibov. Então, nesse momento aqui a gente vê que o mês de outubro também está fechando no negativo, até agora 3,24% de redução. Se a gente pegar aqui no ano, a gente teve janeiro, fevereiro negativo, depois abril, maio, junho e julho no positivo, agosto voltou a cair. Em setembro, a gente acompanhou o mês passado, ficou muito pertinho da estabilidade, mas na última hora ainda ficou no verdinho e aqui, por enquanto, está no negativo. A gente tem ainda alguns dias pela frente até o fim do mês para saber se vai virar ou não. O closing está chegando ao fim. Eu agradeço a sua companhia, a sua participação aqui no nosso programa. Amanhã a gente está de volta às 4 da tarde com o melhor fechamento da TV. Um abraço para você, boa tarde, boa noite, Isa.